Olá, boa noite, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Estou aqui para mais um vídeo da série Que Mulher é Essa? Hoje nós vamos falar sobre ela, a mulher samaritana. E você pode pegar a sua Bíblia, ir até o livro de João, capítulo 4. E enquanto você procura, eu já vou pedindo para que você não se esqueça de curtir este canal, tá? De compartilhar, de comentar. Gente, é muito importante que você faça isso. Por quê? Porque assim o YouTube vai reconhecer esse vídeo como um vídeo relevante, um vídeo legal, um vídeo que tem um bom conteúdo. E assim vai atingir a mais números de pessoas. Amém? E que essa palavra venha de encontro ao seu coração, como veio de encontro ao meu, e que você seja edificado nesta noite. Amém? Em nome de Jesus. João, capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Lá no sétimo, vamos no sexto. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher da Samaria tirar água e disse-lhe: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? 10. Jesus respondeu: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Lá no 13. Jesus respondeu e lhe disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho como marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. No 23, mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adoram e o adorem em espírito e em verdade. E no 26, disse-lhe Jesus: Eu sou o que falo contigo. Amém? Eu resumi um pouco a palavra para não ser tão extensa, mas aqui nós podemos ver que o Senhor Jesus encontrou com uma mulher na Samaria junto a um poço que foi feito por Jacó, né? Um poço que foi construído por Jacó, e a sua família, né, se beneficiava desse poço. E assim se faziam a todos aqueles que moravam ali em Samaria, que vinham buscar água no poço durante a manhã. As mulheres tinham esse serviço, era com as mulheres iam retirar água no poço para levar até as suas casas, para cozinhar, para limpar a casa e etc, para beber. E essa mulher não,
essa mulher, ela vinha buscar água, mas ela vinha buscar a água ao meio-dia. Aqui fala a palavra hora sexta, ao meio-dia. E foi esse o momento com que ela encontrou Jesus, à beira do poço. E ali Jesus falou para ela, mulher, me dá um pouquinho dessa água. E ela falou, como você, sendo judeu, pede de beber para uma samaritana, para uma mulher samaritana? Porque naquele tempo os judeus e os samaritanos, eles eram brigados, eles não se falavam, eles não tinham relacionamento, não se comunicavam. Mas Jesus não tinha isso com ele. Jesus, ele veio para uma missão, né? E ele queria levar essa missão para onde Deus o ordenava ir. Então, para ele, a mulher samaritana não era a mulher samaritana, a mulher de Samaria. Para ele, pouco se importava de onde ela era, de quem e aonde ela pertencia. Ele se importava com aquilo que ela tinha dentro dela. E ele disse para ela, se você soubesse quem te pede de beber, certamente me pediria. Ou seja, se ela soubesse que ele era Jesus, ela sim ia pedir a água para ele, a água da vida eterna, né? E é a água que ela, naquele momento, vendo a comunicação, o jeito e a forma de Jesus se expressar, já foi se identificando com quem ele era, né? E ela ainda fala para ele, serás tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço e que dele mesmo ele bebeu e deu de bebida aos seus filhos, ao seu gado? E ele já disse para ela, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Nunca mais tornará a ter sede. E naquele momento ali, eu vejo que um diálogo foi tão profundo e foi se encaminhando para uma intimidade que a mulher samaritana, mesmo tendo esse distanciamento de ser samaritana e um judeu, ela se colocou a ouvir as palavras de Jesus. Ela foi humilde em ouvi-lo. Ela se calou para ouvir aquilo que aquele homem tinha a dizer, mesmo não sabendo quem ele era, mas a voz dele a atraiu. E de uma certa forma, ela reconheceu quem era aquele homem, porque mesmo ela não tendo uma vida, né, uma vida, como dizer, em santidade, uma vida correta, ela conhecia um pouco daquele homem. Ela sabia que o Messias viria e que eles estariam à espera desse Messias. E ela cria nisso. E aí, o que aconteceu? Ela se colocou a ouvi-lo. E ouvindo a Jesus, olha como a gente tem que aprender, irmãos, a ouvir, a parar para escutar mais do que falar. Porque da forma quando você fala ou você se expressa, você deixa de escutar aquilo que o outro está dizendo. Muitas das vezes existem pessoas que estão num diálogo e o diálogo ele vai de uma certa forma ali num calor, em troca de informações, que uma pessoa não para escutar a outra de uma forma com que se entenda realmente o que está havendo. E foi isso que ela se colocou a fazer. Ela estava escutando. Ela se calou e escutou tudo aquilo que ele tinha a dizer. E ela falou imediatamente, assim quando ele falou para ela, porque se eu lhe der da água da vida eterna, nunca mais tornará a ter sede. Ela já se dispôs, Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não tenha que vir aqui tirá-la. Ela tinha que tirar a água, porque ela tinha que se lavar, ela tinha que lavar as vasilhas, ela tinha que cozinhar, então ela tinha que ir. Só que ela ia num horário que as mulheres não estavam lá no poço para tirar água, porque ela se sentia
envergonhada da vida que ela vivia. Então, para ela não ter apontamentos, indagações, né, pessoas falando dela ou comentários, ela se sacrificava ao sol do meio-dia. O sol que sacrificava, o sol que castigava, né, castigava a pessoa dela, a vida dela, que fragelava aquela mulher pelo pecado, por tudo aquilo que ela estava vivendo naquele momento. E aí, Jesus diz para ela: vai lá e chama o teu marido e vem cá. E a mulher já responde: não tenho marido. E Jesus já diz: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5, e este com quem você está não é o seu marido. E ela já reconhece, já declara para ele: veja que tu és profeta. Porque ele revelou a ela os segredos que ela tinha, o mais profundo que ela tinha. Sem ela querer tocar nesse assunto, ele desvenda a ela, ele mostra a ela, porque quando nós estamos em Cristo, irmãos, tudo se revela. O mais oculto se revela. Não tem como nós nos escondermos diante da face do Senhor, porque tudo que há em nós é revelado. Então, naquele momento, ele mostrou para ela com quem ela estava falando. E ela não hesitou, não ficou com raiva, não falou: quem é você para falar desse jeito comigo? Não. Ela reconheceu o mestre, sabiamente, humildemente. E eu vejo aqui, através desse diálogo, que ela não queria mais viver essa vida. Ela queria viver um outro tipo de vida, e ela entrou num outro assunto em que fala de adoração. Mas se esse lugar, aqui é o monte, aqui é o poço de Jacó, e era aqui que nós deveríamos adorar e buscar ao Senhor, e agora o Senhor diz para mim que nós podemos adorar em qualquer lugar, que nós podemos... Então, ela fez uma bola de neve ali no assunto, na conversa, e Jesus já disse a ela: mulher, a hora vem, se crê em mim, é o momento que você adora em espírito e em verdade, em qualquer lugar, em qualquer momento você me adora. Não precisa ir em montes, não precisa procurar lugares, mas me adorando em espírito e em verdade, diante da minha presença, você vai estar me adorando, né? E ele fala que o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E diante disso, eu falo para você da seguinte maneira: ela já estava adorando ao Mestre. Ela já tinha se colocado à disposição dele, em adorar, em ter uma vida diferente. Porque a partir do momento que ela se colocou diante da presença dele e não teve ali um julgamento, uma discussão do que ela fez ou do que ela deixou de fazer, mas sim um reconhecimento dela de que realmente ela estava vivendo numa vida que era uma vida promíscua, era uma vida que não era de adoração, ela se colocou em adorá-lo, em espírito e em verdade. E ali, naquele momento ali, ele disse para ela: e Deus se importa com os seus adoradores. Ele se importa com aqueles que se colocam à disposição dele. E eu creio que naquele momento ela sentiu um refrigério de que a salvação tinha chegado na vida dela, de que o Senhor estava cuidando de tudo aquilo que outra hora ela estava fazendo e cometendo, sem julgamentos. Ele não estava julgando, mas ele queria que ela realmente fosse uma adoradora. E dali chegaram os discípulos, de repente eles viram Jesus falando com ela, conversando com ela, e disse: mas o que é isso? O Senhor está falando com uma mulher, ainda uma mulher samaritana, o que é isso? Né? E ela já saiu dali, já foi para o centro da cidade, já começou a contar o que Jesus tinha falado com ela.
E aí, naquele momento, todos ficaram sabendo e todos vieram ao encontro de Jesus e quiseram ouvir a voz de Jesus. E todos ali, os samaritanos, ficaram impactados com os ensinamentos e aquilo tudo que Jesus estava revelando a eles. E Jesus ficou ali durante 2 dias, porque aquela mulher evangelizou. Aquela mulher falou de Jesus, para onde ela foi sem hesitar. Ela disse o que ele fez na vida dela, como ele abriu a mente dela a respeito de adoração, de louvor, de reconhecer aquilo que ela fez outrora no seu passado. O poço ali estava significando aonde ela estava, aonde o pecado dela estava levando ela, o poço, para o castigo do sol do meio-dia, dos julgamentos que ela podia ter naquela ocasião, se ela fosse buscar água mais cedo ali naquele poço, o que ela ia ouvir, né? Ela já tinha isso dentro dela, do coração dela, por isso que ela ia ao meio-dia buscar a água. Então o poço ali estava simbolizando a vida, o estado de vida que ela estava no fim do poço, lugar frio, lugar úmido, lugar gelado, lugar de profundidade. E é o que representava ali o passado dela. Ela estava indo ali por causa de um passado de 5 maridos, por causa de um presente que era esse que ela estava e não é o seu marido, mas ela estava diante ali, de repente, do seu futuro de adoração e evangelismo diante do Mestre. A salvação chegou. E chegou bem aonde podiam acusá-la, que era na beira do poço, que era na beira daquele lugar, aonde ela ia buscar algo que não a saciava, só era temporário. A água que ela ia buscar era uma água temporária, mas ao chegar àquele poço, naquele dia, ela encontrou a água da fonte da vida eterna. A água que jorrou na vida dela. A água na qual ela não precisou mais ir ao meio-dia buscar novamente, porque ela carregou esse rio de água viva, esse poço de água viva que começou a transbordar da vida dela de dentro para fora, que foi através daquilo que Jesus fez. Ela virou uma fonte de boas águas, que começou a transbordar por toda a Samaria e atingiu a todos os samaritanos. E ali o Senhor foi reconhecido através da vida daquela mulher e foi exaltado por aqueles homens e por aquelas mulheres. E ali foi vidas, muitas vidas transformadas, muitas vidas diferenciadas através daquele testemunho. Através do que ela fez, a mulher samaritana foi testemunho, foi uma evangelista, uma mulher grandiosa, que teve um marco na sua vida e passou a dar outro marco na vida de outras pessoas. Uma evangelista que falou de Jesus e não teve medo de falar dele. Se calou no momento que teve que se calar diante do Senhor, reconheceu a voz dele e foi caminhar. E foi caminhar e dizer quem era o Mestre, quem era o Messias, que ele tinha chego na sua vida e na sua casa e te fez transbordar. E é assim que o Senhor quer que aconteça comigo e com você. Ele quer que você transborde por onde você passar, que você evangelize na vida de muitos e que você seja uma fonte de águas vivas. Que a sua água que sair do seu interior mate a sede e que faça com que ninguém torne mais ter essa sede, mas que tenha sede sim de buscar ao Senhor e que tenha a vida eterna.
Amém? Que você seja usado, usada pelo Senhor Jesus. Que você fale de Jesus por onde você passar. Pela transformação que Ele fez na sua vida. Que você impacta todos aqueles que te ouvirem falar a voz do Senhor Jesus. Ajude ao Evangelho ser propagado. Ajude a voz do Senhor ecoar por onde você passar. E que você viva realmente a vida de adorador. A vida daquele que adora em espírito e em verdade. Porque aqueles que adoram em espírito e em verdade não adoram da boca para fora. Eles adoram da boca para dentro. E a sua vida transparece a vida de Jesus. Amém? Que você seja abençoado por esta palavra. Você, a tua casa, a tua família, os teus negócios, os teus planos e os teus sonhos. E que através de tudo isso, você seja boca de Deus, um evangelista do Senhor, assim como foi a mulher samaritana. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Em nome de Jesus, curta, compartilha, se inscreva nesse canal, comenta e vamos aí. Até quinta-feira que vem no próximo vídeo. Amém? Deus abençoe. Beijo, beijo. Tchau, tchau.